Bem, gente, já estamos no ar. Acabamos de entrar, vou compartilhar agora. Já temos uma pessoa, viu? Estão me ouvindo? Sim, estou vendo. Bom, beleza. Então, vou só pegar o link agora para a gente começar a compartilhar. Pronto. Já está aí, Denis, contigo. Agora vamos lá com Hermes. Pronto. Beleza. Nesse começo, a gente geralmente começa a conversar com quem está chegando, até equilibrar o vídeo, a live, a gente demora aí um certo tempinho. Nós já estamos aqui com a presença de Rickson Albuquerque, de Santa Rita, na Paraíba, de Jairo Corretor, aqui de Campina Grande. Já temos aqui duas pessoas, 5 pessoas conosco nessa conversa. Daqui a pouquinho as pessoas vão entrando. Quando der uma equilibrada aí para 10, 15 ou 20 pessoas, a gente começa o bate-papo. Enquanto isso, nós vamos convidando outras pessoas para entrar nessa conversa, que hoje a gente conta aqui com a presença ilustre do companheiro Hermes Costa, um amigo que eu tive a felicidade de conhecer na luta, porque os melhores companheiros a gente conhece na luta, né? E um camarada, um jovem promissor na política. Então, Hermes tem uma capacidade extraordinária, e quem ganha com isso é o povo de sua terra, né? O povo do Brasil, que ganha com um camarada, com uma pessoa qualificada, participando ativamente da política, e política com P bem grande, né? P maiúsculo. Também contamos com a presença do querido amigo, ilustre irmão, assim, pessoa que eu tenho um carinho, um amor muito grande, que é Denis. Denis, a gente teve a felicidade de conhecer um pouco antes das lutas em Brasília, conhecemos aqui em Campina Grande. Denis, por coincidência, Denis é meu primo, né? Por coincidência do destino. Mas é um irmão na luta, e isso é o que importa, a gente ter grandes companheiros na busca de construir uma sociedade melhor, uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa e que pense esse país que a gente está vivendo, enfim. Denis, como eu costumo dizer, é um filósofo pós-moderno, né? Não é nem moderno, é pós-moderno, porque ele sai dialogando com vários autores e atores, e isso enriquece demais seu conteúdo político, ideológico sobretudo, social, né? Porque não adianta filosofia se você não entende a sociedade. A gente conta aqui, ó, também com um amigo, Wellington. O Wellington é um camarada aqui de Campina Grande, que começou a me incentivar a fazer as minhas lives. Olha, você tem que ter independência, eu vou te ensinar como é que tu faz, e tu vai fazer. No começo eu fiquei meio assim, hoje eu fico bem mais tranquilo, graças ao amigo Wellington. E assim como eu disse numa live anterior, quando eu estudava no Senai, tinha um rabisco assim, na poltrona assim, da escola, tinha assim: o homem começa a morrer quando desiste de aprender. E aí o Wellington me deu esse incentivo, e nós estamos juntos aí. O Wellington Souza, obrigado, querido. O bicho é meio inocente, sabe? Os caras estão dizendo aqui. Mas é gente boa. É gente boa, é irmão nosso, e o que importa é a gente estar todo mundo junto, tentando debater as coisas, né? Debater com uma galera boa.
Bem, nós estamos aqui com 7, 8 pessoas. Eu estou aqui só dando uma verificada na configuração para ver se o vídeo ele está público. O Wellington disse, ó, tá só para os amigos. Eu estou doidinho para deixar ele aqui, Wellington. Público, viu? Daqui a pouquinho eu vejo como é que eu faço isso. Para abrir para todo mundo, senão fica ruim. Tá bom? Mas isso, vamos compartilhando o link. Vou dar uma configurada nele aqui para ver como é que deixa ele público, para que todas as pessoas possam entrar e conversar com a gente. Deixa eu ver aqui. Mas vamos lá. Bem, meninos, façam suas apresentações. Já estamos aqui com 8 pessoas. Enquanto isso, eu vou verificando aqui como deixar esse vídeo público, porque parece que está só para os meus amigos. Se apresentem aí para quem está. Depois, quando pode começar, a gente fica à vontade. Tudo bem. Grande prazer. Agradeço ao Wilton aí pelo convite, né, para estar debatendo aqui esse assunto junto com vocês. Espero trazer, né, uma boa reflexão aí para os trabalhadores e trabalhadoras que estão assistindo essa live. Me chamo Denis Glauco, sou de Campina Grande, Paraíba, mas já moro aqui no Brasil há muito tempo. Tive o prazer de encontrar o Wilton e o próprio Hermes aqui no Distrito Federal, no contexto de lutas, né, trabalhistas, né? Então, foi de grande valia para mim conhecer os dois, e agora estamos aqui discutindo política, distantes um do outro, mas acredito que por um veículo bem, como é que eu posso falar, eficiente, né? Hoje em dia, principalmente nesse contexto de pandemia, que as pessoas não podem sair, mas podem ter acesso a discursos de casa, né? Então, eu sou um filósofo, né? Político. Dizem que eu sou escritor, mas eu não me considero tanto, mas me aventuro aí com os meus textos aí na internet. E agora estou aqui para poder fazer essa discussão junto com essas duas grandes figuras que eu prezo muito. Espero que seja bacana para todos vocês. É isso. Muito bem. Eu acho que você é escritor. Inclusive, daqui a pouco você manda o link do seu blog para a gente compartilhar, para que as pessoas possam conhecer suas ideias escritas, né? Beleza. Vem de lá, Hermes. Contigo agora. Pessoal, boa tarde aí para todas e todos, né, que estejam nos assistindo. Um abraço aí especial para o Denis, né, nosso amigo aí que nos conhecemos há pouco mais, eu acredito, pouco menos na realidade, de um ano, né, e que eu tive muita felicidade de encontrar pelo caminho da vida. É um cara que transmite muita felicidade, né? Sempre, todo espaço que eu tô, ele sempre tá assim, ó, rindo. Tá vendo ele rindo aí? Não, tá desse jeito, assim, um cara feliz, um cara extremamente inteligente, né? Que isso é outra coisa muito legal, é quando você tem um cara do seu lado, né? Junto com você, mesmo que seja distante fisicamente, mas a gente sabe que pode contar com ele. Um cara que é inteligente, que sabe se comunicar, que sabe tratar de alguns assuntos, sabe tratar as pessoas, né? Que sabe ver de uma forma que eu acho muito interessante a forma como ele consegue enxergar a realidade da sociedade, e como ele discute política. Então, assim, eu aprendo todo dia, né, com ele. Toda vez que eu entro no Instagram dele, vejo as publicações dele, eu estou aprendendo, e ele sabe disso, que sempre estou lá comentando e agradecendo e parabenizando por essa fala, né? Então, é impressionante. E, por outro lado, eu tenho aí, né, o nosso amigo aí, irmão, por chamar assim, viu, companheiro? Um cara, Wilton, que a gente teve um contato muito forte aí e íntimo no período do segundo semestre do ano passado, né? Foi um cara que eu digo sempre que foi que me orientou e me ensinou a fazer muita coisa ali em Brasília, né? E que eu fico super feliz de ter também entrado na minha vida, né? Um cara esforçado, que tem toda uma vida aí de construção, de luta, né? O cara literalmente foi construído dentro da luta, né? Aquele cara que veio desde a adolescência, participando do movimento estudantil, foi para dentro de uma estatal, dentro da estatal começou a fazer um movimento sindical, sempre esteve presente nas comunidades da cidade que ele mora,
é uma pessoa que tem uma atenção especial à classe trabalhadora, às pessoas que mais precisam, e sempre está buscando, em tudo que ele faz na vida dele, né, uma possibilidade de transformação social aí para quem mais precisa. Então, é aquele cara que a gente sabe que pode contar, né, aquele cara que a gente entende e tem confiança naquilo que ele faz. Então, isso para mim é o que é o Wilton, né? Então, eu fico muito feliz de também ter sido convidado para discutir esse tema, né? As saídas aí econômicas e sociais para a classe trabalhadora na pós-pandemia. É um tema extremamente atual, nós estamos vivenciando isso agora, né? Em diversas cidades pelo Brasil está começando a ocorrer o momento de flexibilização da quarentena que estava, né? E vivenciamos aí quase 90 dias, um período de isolamento social que provocou algumas mudanças, no meu entendimento, sociais e especialmente econômicas, né? A gente está vivendo uma crise que eu acredito que muitas pessoas da nossa geração vivenciaram ou tiveram a oportunidade de, negativa, obviamente, de estar dentro desse olho do furacão. E nós aqui no Brasil estamos tendo. Tá joia? Então, vou deixar para gente falar mais depois e fazer a apresentação, né? Então, gente, valeu. Meu nome é Hermes Costa, eu sou engenheiro de formação, trabalho na Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, também sou professor universitário, tenho mestrado, doutorado na área de engenharia, e eu acredito que é um tema extremamente interessante esse debate sobre as questões econômicas, porque envolve um pouco também daquilo que eu pratico profissionalmente, né? Que a engenharia vivendo o avanço tecnológico e a automação, que seria exatamente a especialidade da minha engenharia, que eu sou engenheiro mecatrônico. Então, é um tema que me deixa muito confortável de falar também. Beleza? Forte abraço aí. Muito bem. Nós estamos aqui com um xará nosso aqui, o Wilton Galvão. Wilton, um abraço, querido. Abraço para a Aline. Abraço para o seu garotão também. Antônio Lira, meu amigo Wilton, aquele abraço. Um abraço, querido Antônio. E ao longo dessa jornada, a gente vai aqui interagir. Eu gostaria também de contar com quem está na live com a gente. Já estamos com 16 pessoas. Temos 11 minutos, já estamos com 16 pessoas aí. E está entrando mais gente ao tempo que a gente vai aqui, não é enchendo linguiça, mas é construindo uma narrativa no sentido de colocar quem está nos assistindo também no debate. Então, se você tiver alguma sugestão, quiser colocar qualquer ponto de vista, crítica, enfim, participe com a gente. Você coloca aí nos comentários, nós estaremos aqui lendo o seu comentário e colocando vocês para interagir. Faça pergunta para Denis ou para Hermes, e eu estou aqui na condição de um facilitador. Naturalmente que, vez ou outra, eu vou dar meus pitacos, mas a ideia é dialogar. Bem, nós estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Campina Grande, Edilson, querido Edilson, um abraço. A companheira Marli, que é diretora de mulheres da Central Única dos Trabalhadores, companheira da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Metalurgia, os metalúrgicos e metalúrgicas, e a companheira Marli também está com a gente aqui nesse debate. Algumas pessoas têm dito assim, Wilton, rapaz, faz essa transmissão no Instagram. Só que o Instagram ele tem uma limitação de tempo, é só 1 hora no Instagram. E aí você, quando começa, dá vontade de continuar, já não continua porque tem que terminar. Aqui no Facebook, quase todo mundo que tem Instagram tem Facebook. O que não é o contrário, nem todo mundo que tem Instagram, aliás, nem todo mundo que tem Facebook tem Instagram, né? Mas as pessoas migraram do Facebook para o Instagram. Mas teve gente que está lá no Facebook e não foi para o Instagram. Então, é uma comunidade mais sólida e a gente tem mais liberdade aqui. Quem está com a gente também é Rafael Guimarães, amigo nosso, querido Rafael. Um abraço para você, para a Carla, para os seus filhos. Valdemir Domingos, um abraço, querido. Bete Martins, um abraço. Vamos lá. Gente, nós já temos 20 pessoas. Faz 15 minutos que a gente está online.
e 21 pessoas já está conosco aqui, querendo ouvir de vocês. Observando esse cenário de pandemia, o que é que vocês conseguem enxergar de caminhos que a classe trabalhadora deve tomar para se, eu não digo localizar, mas para se reconstruir, sobretudo aquela classe trabalhadora desempregada, né, que estava trabalhando informalmente, né? Enfim, qual a saída para essa turma que está aí recebendo os R$ 600 e daqui a pouco isso vai parar e essas pessoas vão sobreviver como? Então, gente, eu gostaria de ouvir você, Hermes. O que é que tu pensa sobre esse futuro? E em seguida, Denis, assim que Hermes concluir, você já segue também, colocando seu ponto de vista, e eu vou acompanhando as pessoas aqui, seus comentários. Nós já temos 24 pessoas online e as pessoas estão querendo ouvir. Hermes, doutor Hermes, vem de lá, querido. Valeu, Wilton. Veja só, amigos, eu queria fazer, na realidade, 3 momentos aqui na minha fala, né? Primeiro, uma introduçãozinha, o antes pandemia, o durante pandemia e o pós-pandemia. E aí contextualiza exatamente como é que vai vir aí a minha contribuição nesse tema tão importante aí, que é essa questão das saídas econômicas e sociais, né? Então, falando um pouquinho sobre o antes, né? Na realidade, a gente já vem vivenciando, desde o começo da década, né, uma transformação no mundo, né? E, normalmente, nós estamos tendo mudanças bruscas, né, que transformam, na realidade, o nosso dia a dia, a nossa forma de consumir e também de trabalhar, né? Não é à toa que o crescimento aí que teve exponencial da automação, né, e o avanço de novas tecnologias, como plataformas online, que está proporcionando aí a nossa 4ª revolução industrial. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar a questão da revolução da indústria 4.0, né? Que basicamente essa indústria 4.0 é o conjunto, né, de sistemas físicos, ou seja, eletrônicos, e de telecomunicações, com um pouco do conceito de automação, né, mais uma carga pesada de análise de dados, e aí quando a gente fala dados, um conjunto de variáveis que fazem parte daquele determinado processo que está sendo analisado, e para fechar isso, a internet das coisas, que é a questão da comunicação com uma plataforma que fique, né, que a gente chama de computação da nuvem, né? É algo que fique disponível no servidor, que em qualquer momento, qualquer lugar, quem tiver acesso à internet consegue se comunicar. Então, quando se junta tudo isso, né, isso está proporcionando, na realidade, uma grande revolução no meio industrial e também no nosso dia a dia, e aí eu falo da sociedade. Certo? Então, é algo que é inevitável. Nós estamos vivenciando, sim, uma transformação social e econômica na nossa sociedade. Certo? E aí surge, né, momentos aí, eu posso falar do contexto mundial, né, de insurgências, de movimentos de extrema-direita, que fazem uma defesa clara sobre a questão de retirada de direitos e proteções constitucionais para a classe trabalhadora. Não é somente a experiência que está tendo aqui no Brasil, né, que nós estamos vivenciando um momento de um governo de extrema-direita, mas também já passou em outros países, tanto na Europa, como também aqui na América Latina. E isso faz também, e aí casa exatamente com essa questão da transformação e do avanço tecnológico com a indústria 4.0. Quando esses dois elementos aí se juntam, né, necessariamente gera uma mudança de paradigma aí, da forma de contratação das pessoas, dos trabalhadores, certo? Até porque alguns empregos deixam de existir com o avanço tecnológico, e dentro de uma corrente política, econômica que está tendo nos governos, outros direitos deixam de existir, né? E aí surge a clássica informalidade que nós estamos vivenciando, né? São os empregados de trabalho que trabalham para plataformas, como Uber, iFood, né? Pessoas que estão sofrendo redução de direitos trabalhistas, inclusive vindo de reformas do próprio governo, né, do Congresso, como também redução de direitos aí, que, como eu posso falar, a questão da reforma da Previdência, entre outras coisas, né? Então, e aí, isso que eu falo que é a situação antes pandemia. E aí, gente, cai no colo da gente aí em dezembro, né, um vírus,
extremamente agressivo e fácil contaminação lá na China, né? E que até agora, isso já vai fechar aí quase 6 meses, a gente não tem a noção do impacto que isso gera para a vida das pessoas, para quem foi contaminado, né? E também a forma de como tratar isso. E aí, essa grande interrogação faz com que os governos, né, mundiais corram para evitar que a sua população seja contaminada, obviamente. Porque a contaminação das pessoas significa, né, um custo, e aí, no meu entendimento, um custo muito grande para a saúde, né, pública, certo? E, além disso, gera uma crise social e econômica, né? Pessoas estão morrendo. Então, é algo que a gente precisa combater sempre, a gente precisa garantir a vida das pessoas, não é isso? Então, tem esse outro tema importante. E o segundo é que, sem pessoas, não existe economia, né? Que é outro debate que se faz também. Então, quem consome, né, o elemento consumidor são os seres humanos. Então, a gente precisa garantir que eles existam para poder também todo o sistema rodar, o sistema capitalista atual. Então, e aí é esse cenário aqui atual que a gente tem, né, no qual nós temos um governo federal, né, que, na realidade, assim, antes de entrar nesse debate sobre as políticas do governo federal no período de pandemia, eu acho que a gente tem que analisar um cenário bem interessante, né? Nós estamos, uma expressão que eu escutei há pouco tempo e que eu vou usar agora, nós estamos na beira do abismo. Então, o que é a beira do abismo? Como é que eu posso colocar assim? Ou a gente, né, dentro de todo um cenário que a gente tem neoliberal acontecendo, junto com todo esse avanço tecnológico, né, ou a classe trabalhadora se agarra no pouco que tem, nas oportunidades de emprego que tem para poder sobreviver, e aí a gente entra em um outro debate, que é a escravidão moderna, certo? Contemporânea, ou então o Estado atua. E atua para poder saltar a população, né, a sociedade, de um patamar atual para um outro patamar, né? E aí é o que eu estou utilizando também sempre nas falas que estou fazendo, transformando a sociedade, né, mudando a sociedade para uma nova era, né? E aí a gente está discutindo aí uma nova forma de vida, uma nova forma de consumo, de produção e de trabalho, né? Então, visando, obviamente, o bem comum, né, e o pleno estado de bem-estar na realidade social, que é isso que, basicamente, eu entendo que é o papel do Estado, né? A busca do bem comum da sociedade e a plenitude aí do bem-estar social. Então, esse é meu preâmbulo aí sobre essa questão do antes, certo? Vou deixar a fala aí para Denis, para não consumir muito tempo, né, Denis? Tu continua, e depois eu entro aí no durante a pandemia, fazendo minha outra fala de complementação. Beleza, Wilton? Muito bem. Antes de Denis, nós tivemos aqui a pergunta de Marli. Está aí na tela. A indústria 4.0 já extingue várias profissões. A pandemia vai deixar mais de 40 milhões de desempregados e desempregadas, a classe pobre mais afetada, o auxílio emergencial que não chega a todos. Hein? Uma ponderação que a Marli faz. Em seguida, você tem também aqui um comentário, né, uma pergunta de Edilson. Edilson diz assim, ó, tá aí na tela, tá? Wilton, eu gostaria de saber dos companheiros o conselho que eles dariam para os sindicatos que tiverem no período de negociação coletiva neste momento tão difícil que estamos passando. E, enfim, e Marli volta dizendo o seguinte aqui, ó. Como os companheiros veem o momento de rua e essa volta que tende a priorizar a saúde, enfim, é uma outra ponderação da Marli. Mas, enfim, antes da resposta das perguntas que foram feitas, e daqui a pouco eu coloco outras na tela aí, eu gostaria de ouvir você, Denis. Ok, vamos lá. Foi um evento que pegou todo mundo de surpresa, né? Essa questão da pandemia, infelizmente, pegou todos nós de surpresa. Mas os trabalhadores, principalmente aqueles mais os informais, né? Que foram, acredito, os mais afetados, quem tem uma visão genuína sobre o que tem acontecido nos confins da sociedade, né? A gente aqui faz as avaliações, nós fazemos as nossas leituras, que eu acredito que seja uma pontinha, né,
apenas do que tem acontecido aí de verdade nas ruas. Os políticos, né, principalmente os políticos de esquerda, que sempre fizeram uma defesa, sempre defenderam muito bem o SUS, hoje tem, infelizmente, da pior forma, as suas avaliações e seus posicionamentos confirmados, né? Que é preciso investimento, que é preciso olhar com mais carinho para o SUS, e a gente tem visto o caos instalado, mais um caos instalado agora por forças externas, né, na nossa saúde. Assim, eu fiquei um pouco atônito, né, com tudo isso que veio acontecendo, e aí eu parei, distanciei para poder olhar as coisas de uma perspectiva diferente, né, olhar as coisas de longe, porque eu confesso, não sei, faço 33 anos, agora dia 23 de junho, mas acredito que desses 33 anos, esse momento aqui representa para mim como cidadão uma linha tênue ali que a gente já ultrapassou. Né? Acredito que aquelas pessoas também que não têm esse olhar político, esse olhar mais dinâmico na sociedade, também têm se assustado. O que eu quero falar com tudo isso, com essa questão sentimental, eu preferi agora trazer, primeiramente, essa questão do sentimental, sobre como as pessoas se sentem em tudo isso, porque afeta as avaliações, a forma que julgam cada momento, e se mal julgado, se tiver assustado, você pode ter certeza que a questão do trabalho, vai haver um bloqueio ali, a pessoa vai ficar um pouco perdida, sem saber como ter uma saída ali para poder suprir sua família. Politicamente falando, as coisas tendem a bagunçar um pouco também, e então claro que agora as pessoas já têm saído desse êxtase negativo aí, causado pela pandemia, mas acredito que o que me deixa mais preocupado é a questão emocional, porque impede das pessoas agirem bem politicamente, socialmente ali, profissionalmente, né? Tanto é que aí teve algumas perguntas relacionadas à questão trabalhista, né, dos sindicatos e tal, e aí tem uma outra questão também que afeta demais, além da questão emocional, da tua avaliação, o que você vai fazer, o que você não faz, tem aí as questões externas, né, que aí é a política que interfere diretamente na vida das pessoas, e que fica muito claro aí agora para aquelas pessoas que sempre quiseram ficar alheios à política, inevitavelmente se vê agora, em algum grau, se envolvendo em algumas discussões, seja de forma mais atuante pelas redes sociais, ou até mesmo e aí por isso que eu considero um momento limite, nas ruas, né? Eu acho que a consciência, o emocional, para mim tem sido o que mais tem me preocupado, né? Porque eu tentei, de certa forma, olhar para o cenário com lucidez, mas o meu coração ele deu uma balançada. É isso que eu quero deixar aqui como um espectro para que a gente possa refletir, né? Aí eu não sei se eu responderia agora uma pergunta ou outra, ou se volta para Hermes, aí fica com o nosso... Não, responde. Aproveita, Hermes, Denis, responde, e em seguida a mesma pergunta, Hermes também pontua. Ok. Então, sobre as manifestações, que é algo que ficou aqui na minha cabeça quando eu vi na tela, as pessoas de bom senso, de fato, elas seguraram bastante para poder defender o seu ponto de vista. Não dava mais para poder segurar. Eu acredito que o prudente seria quem tem bom senso, quem quer cuidar do outro, quem tem uma certa preocupação com a sua saúde, com a saúde de sua família, que ficasse em casa. Mas é inevitável. Não dá para as pessoas ficarem inertes aí, fazendo intervenções em um lugar que eu acredito que seja democrático, mas tem sido emulado de uma forma negativa por algumas milícias que tem todo indício de que existem mesmo,
Então fica muito ruim uma pessoa que tem bom senso discutir na internet com um pensamento embasado, usando toda a sua leitura, toda a sua experiência de vida para poder dar uma opinião mais sucinta e mais concreta, que ajude, de fato, o Brasil e a população a sair de uma crise política, de uma crise econômica, e aí está sendo atacado, né, de uma forma covarde, né, por robôs, pessoas que se organizam exatamente para ofuscar ali uma discussão saudável. É inevitável. Eu acredito que a saída das pessoas às ruas para estar defendendo aí o Brasil, a democracia, eu acho que é legítimo e fazem bem. Infelizmente, em um contexto de pandemia, que eu acho que todos deveriam estar se cuidando, mas as ruas não... as ruas elas não podem ser o monopólio de quem atenta contra a democracia o tempo inteiro, né? Eu estava comentando com um amigo outro dia, eu falei, só podia ser maluco mesmo de torcidas de clubes e de futebol para poder sair. Tem que ter um maluco em algum momento aí do caos para poder defender algo sensato, né? Mas não é pejorativizando assim as pessoas, mas as torcidas, mas são uns malucos assim do bem mesmo e que têm feito um contraponto importantíssimo nesse momento, né? Sobre o auxílio emergencial, já está muito claro a estratégia, né, do governo federal de ataque aos governos estaduais, a quem pensa diferente deles. Ficou muito nítido aí a forma que eles retardaram a decisão de libera o auxílio ou não libera, quando libera, e foi quase um mês, né? Acredito quase um mês, as pessoas que precisavam de fato aí de R$300, R$600 que seja, ficaram a ver navios, né? Enquanto isso não podia sair para poder vender o seu doce e tal, e colocam a culpa nas medidas de isolamento social, que, ao meu ver, são necessárias, porque se trata de um vírus que a gente não conhece bem, um estudo agora, depois um estudo há uma semana, e aí contradiz um pouco do que haviam falado anteriormente, e a gente não pode culpar os pesquisadores por isso. Isso é a natureza, é vida ali, o vírus também vida, ele está mutando, ele está agindo aí, é coisa nova, e a gente tem que respeitar isso. Já que a gente não tem respeitado a natureza como deveríamos, e agora a gente tem que se deparar com isso, agora que respeite o trabalho de quem pode fazer algo pela gente. Assim. Então, o governo federal ele tem usado esse contexto de pandemia para atacar, né, adversários políticos, tem feito pouco caso em questões importantíssimas para a sociedade. A gente está nesse caos aí porque a gente não tem liderança de fato para estar cuidando da população nesse período de pandemia. O presidente, dia após dia, dando mau exemplo. Então, se as pessoas achavam de fato deveriam ficar em casa para cuidar da sua saúde, cuidar dos seus familiares, ver o presidente incitando o tempo inteiro as pessoas a irem para a rua, então as pessoas vão para a rua. E aí, tá desse jeito aí que todos têm visto aí nos jornais, infelizmente. E se a gente não faz a nossa parte, tende a demorar ainda mais a nossa saída para as ruas, a normalidade ela tende a demorar ainda mais. Né? Então, é a minha visão assim, sobre sobre as perguntas feitas. Eu passo por elas. Vou aproveitar aí o gancho dado aí para o Denis. Só fazer tranquilo? Deixa eu só fazer Tem algumas perguntas que são grandes, assim, aí fica cobrindo o rosto das pessoas. Essas não vão ficar muito tempo na tela. Adriana Amâncio fez uma pergunta, está aí na tela. Eu vou até tirar porque está cobrindo o rosto dos participantes. Mas eu vou ler aqui para vocês. Ela coloca assim: colegas, boa tarde. A minha pergunta é para Hermes. Nesse contexto de pandemia, a tecnologia teve um papel fundamental para garantir serviços, o cumprimento do calendário escolar e para o setor econômico de pequeno porte,
Desculpa ali, horrível. Colegas, boa tarde. A minha pergunta é para Hermes. Nesse contexto de pandemia, a tecnologia teve um papel fundamental para garantir serviços, o cumprimento do calendário escolar e para o setor econômico de pequeno porte. Quais os desafios para a classe trabalhadora recifense em relação ao acesso à tecnologia para sobreviver à qualidade de vida pós-pandemia? Adriana, não só para os recifenses, para o Brasil inteiro. Como Hermes atua muito fortemente em Recife, ele faz, por gentileza, essa leitura local, mas tenta, Hermes, dar fazer esse link com o país. Assim, eu acho que você tem todas as condições aí para fazer esse link. Mas, bora lá. Contigo, Hermes. Beleza. Eu vou entrar aí no gancho deixado aí por Denis, né? Porque é inevitável não falar da política aí do governo federal nesse momento, né, de pandemia. Na realidade, o governo federal deveria ser a grande liderança de uma mudança aí no cenário político-social do Brasil nesse momento, né? Oferecendo condições para que a classe trabalhadora pudesse garantir, né, os seus empregos, como também garantir que a própria economia funcionasse minimamente dentro de um cenário atual. Mas o que a gente vê é o inverso, né? O PIB do Brasil, a projeção que está tendo aí para 2020, é um dos piores do planeta. Então, a gente vai passar por uma grande crise agora econômica. A gente tem uma situação de quantidade de mortos e quantidade de pessoas infectadas com o vírus que está numa crescente, e nesse momento de crescente, ocupando agora a segunda posição, né, já no ranking, nós temos uma flexibilização de políticas aí, de isolamento, que a gente sabe, cientificamente, isso é muito importante falar, certo? Que é uma forma real de diminuir o contágio, né? E aí, o grande problema do contágio é a estrutura que nós não temos, tanto no serviço público como no privado, de saúde, para poder garantir aí a vida das pessoas. Então, isso é um ponto extremamente importante. E aí, o governo federal, né, Denis, faz um debate interessante, né, que é o debate da economia versus vida, né? Ele está fazendo esse enfrentamento na mídia sobre isso. Mas aí nós não podemos, de forma alguma, né, nós que estamos no papel de liderança dentro dos nossos espaços políticos, de permitir que o lucro seja o ponto central de uma discussão como essa, certo? Nós temos que valorizar a defesa da vida. Não se trata aqui de economia e vida. Não é isso. A gente tem que tirar esse conceito, que é o debate que está vindo do governo federal, certo? Na realidade, a economia, ela não é o instrumento destrutivo, né, o causadora da pandemia. Não é isso. Existe sim uma doença. Essa doença está destruindo a vida de pessoas, matando. Famílias estão sendo destruídas nesse momento, certo? E a gente não pode prevalecer em cima da vida um debate sobre a garantia da economia. Então, assim, isso é extremamente central, né, no debate atual, quando se vai falar sobre as questões pós, né, a pandemia. Que esse debate é o que está sendo feito hoje na sociedade, especialmente por uma determinada classe que defende o governo federal, né? Então, assim, o papel da realidade e a economia do capital não visa ele não está visando a saúde pública, não está visando a educação pública, não está visando a previdência pública, não tem nenhuma preocupação com a questão da alimentação do pessoal, né? Ou todo o destroçamento que está rolando aí social na população, né? E aí eu vou um pouco mais a fundo nesse debate, né, sobre a questão da sociedade. Depois eu entro nas questões das perguntas, que a gente está vendo de forma muito clara, e aí eu acho que vou até pegando um gancho aqui para a pergunta sobre a questão dos movimentos de rua atuais, né? Nós estamos vendo de forma bem acentuada, Denis e Wilton, a divisão de classes sociais dentro do Brasil. Isso é fato, tá? E aí eu vou colocar aqui 3 pontos, né, que a gente consegue mapear claramente isso. Primeiro, é a questão entre o que é o rico e o que é a classe trabalhadora, né? O rico hoje, ele está tendo plenas condições de entrar em um isolamento social, né? E aí eu falo rico é aquele camarada que está ganhando dinheiro com a crise, certo? A crise tem um setor da sociedade que está ficando mais rico ainda, certo? Então, a gente está vendo isso, a imprensa de vez em quando joga, né? É a galera que trabalha com o setor financeiro. Os bancos, meu amigo, estão lucrando enormemente nesse momento, certo? Quem tem um domínio do poder econômico para atuar no setor de serviços também, certo? Então, ou seja, os grandes estão crescendo ainda mais e os pequenos, né, estão diminuindo.
Isso é um ponto importantíssimo para a gente poder entender aí o papel do governo federal para poder minimizar essa crise, né? Por isso que eu estou fazendo essa fala. E aí, em segundo lado, a gente tem a classe trabalhadora, que no meu ponto de vista, e aí Denis como um teórico do assunto, né, um filósofo, eu vejo que a classe trabalhadora se divide em outros dois grupos. A gente tem a classe média, né, assalariada, tanto atuando no serviço público como no serviço privado. É uma galera que tem condições de fazer um home office, de ficar em casa, clausulada durante 90 dias, porque a casa dele tem condições de garantir uma estadia nesse período. Né? É uma classe que coloca os filhos em escolas particulares e, nesse momento de pandemia, consegue oferecer para os filhos dele um ensino à distância, porque tem acesso à internet. E aí eu faço um gancho com a pergunta de Adriana, tá? Essa questão da tecnologia, que é extremamente importante discutir no momento atual. Né? E aí eu faço remota a minha fala, logo no iniciozinho, que a gente, sim, estamos vivendo uma transformação tecnológica atual. Então, e isso precisa estar muito, e qualquer um precisa estar ciente disso. As coisas estão se transformando. Né? Então, essa é a classe média, que conseguiu ficar no isolamento. Certo? E aí a gente tem uma parcela grande da população, e aí eu vou levar para Recife, né? E eu faço sempre uma comparação dessa outra parcela, que é a população hoje que vive na periferia. Né? Hoje nós temos 1,5 milhão de habitantes aqui em Recife, 700 mil pessoas vivem na periferia. Né? São as zonas de ZES, são as zonas especiais de atenção aí que definidas pelo governo estadual e municipal. Então são pessoas hoje que não têm uma moradia digna. Não conseguem, vivem 2, 3 vãos, dividindo aquela casa com mais 5, 6 pessoas, que não conseguem, gente, passar 90 dias dentro de casa, só indo para o mercado voltar e ver, porque não tem condições, que não tem acesso à água, que não tem acesso ao esgoto. E a gente sabe disso, né, o quanto é importante esses serviços para a população, certo? Que não consegue ter acesso à internet de qualidade. E aí eu vou para a fala de Adriana, né? O papel fundamental da tecnologia nesse momento, né, no qual a gente está utilizando, exemplo agora nosso, fazendo um debate desse importante, né, utilizando as redes sociais como um elemento como um instrumento aí de meio para poder chegar nas pessoas. Então, assim, e essas pessoas não têm internet digna em casa, não tem um computador, não tem um smartphone, certo? Não tem as condições mínimas, certo? De sentar numa mesa e conseguir olhar para o computador numa paz aí de 1 a 2 horas para poder participar de um debate. Então, assim, esse aí é a periferia. E essa galera, Denis, não está em isolamento. Certo? É a galera que está vivendo aí nas ruas. E aí é onde vou para a pergunta ali sobre a movimentação de rua. Quem está indo para as ruas, né? Pelo menos quem está se colocando agora, é a periferia. Né? Eu vivi na periferia boa parte da minha vida. Certo? Eu sei o que é isso. Então assim, é a galera que já não está com acesso, já que não consegue isolamento. É a galera que mantém o supermercado funcionando, porque está lá, são os caixas, é a galera que está trabalhando lá, recebendo, cortando queijo para a gente, entregando pão para a gente na padaria, é a galera que está servindo a gente nas farmácias, ou seja, dos serviços públicos que estão acontecendo, é a turma que está no meio do transporte público, é o pessoal, Wilton, que está trabalhando lá na ponta, né, a classe trabalhadora, como a gente fala, a peãozada que está tocando, né, o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essa galera não está em isolamento. Não existe isolamento dessa galera. Não tem condição. Então, assim, quando eu volto aqui para o número que eu disse, 70 mil pessoas, né, nós já temos essa galera que está na rua. Então, a gente tem um avanço. Eu vou agora entrar na questão do governo federal. Né? O governo federal utilizou uma estratégia, certo, de aproveitar toda a crise, e está de uma forma muito clara mostrada na gravação lá do Ministério, certo, de empurrar com a barriga as reformas que eles desejam. Então, os avanços estão acontecendo, certo? Paulo Guedes está muito mais preocupado em fazer um equilíbrio de contas públicas, certo? E aí, dentro da cabeça dele, diminuição de gasto público, certo? Do que melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Ele está, me desculpe a expressão, mas ele está zero preocupação em relação a esse tema. Então, assim, o objetivo dele é esse: vamos diminuir o custo de dado, se for necessário, vamos cortar empregos, né? Vamos diminuir salários, e a partir daí a gente depois vê o que vai acontecer, pelo menos uma aposta que ele está fazendo, né? No meu ponto de vista, uma aposta errada, para poder mostrar para os investidores, né, ganhar confiança. Só que, gente, essa continha de 1 mais 1,
eu como engenheiro funciona muito bem, certo? Na vida real, na social, não é assim, não. Certo? E por não ser assim, é que a gente vê o que está acontecendo. É o sistema financeiro afundando em um momento, volta e vem, volta e vem. Como eu tinha dito, os ricos lucrando com esse movimento e a classe trabalhadora perdendo emprego. Certo? Então a gente está perdendo emprego, foi feita uma política aí, enquanto o governo federal foca nos grandes, como eu tinha dito, a preocupação fala do próprio ministro da Economia. Vamos priorizar os grandes. Pequenos e médios pode quebrar, certo? Porque os grandes é quem garante o Brasil. Certo? Enquanto eles focam nisso, eles colocam 1 milhão e 200 mil destinados para os bancos, para o sistema financeiro. Certo? No qual depois vem com a política de disponibilizar R$200, bicho, para a classe trabalhadora informal. Certo? E pelo que vocês estão colocando aí, chega na casa quase 50 milhões de pessoas. Bicho, é que passa, consegue viver com R$200, Wilton. Consegue não, amigo, é difícil. Então, essa política colocada aí de forma muito clara para todo mundo é uma política que privilegia os maiores, os ricos, e descarta a classe trabalhadora. E garante, e ainda exige, né, que é o recado que o Bolsonaro está dando em todo, certo? Que exige que a classe trabalhadora volte para as atividades. Certo? Boa parte já está, beleza? E que outro grupo entre também para manter esse sistema rodando. Certo? E aí vem o desemprego despencando, certo? A gente vem o movimento, e para finalizar minha fala rapidamente, eu falei bastante, e aí chega no toque atual, né? No momento hoje, no qual a gente tem movimentos de rua, né? Incentivado, obviamente, por questões de um debate importante, que não é tema do momento, mas que é o debate antirracista, né, que está aqui, a gente precisa fazer, não basta somente, né, ser antirracista, a gente precisa mostrar que é e fazer a defesa. Então é isso aí, é o que está acontecendo, e é um movimento em busca da democracia, né, considerando que nós temos hoje um presidente que flerta com a ditadura, né, que flerta com o fascismo, que vai para um evento defender, né, o fechamento de um Congresso, o fechamento do Supremo, e literalmente com armas deles. Então, assim, a gente vive nesse cenário. E o movimento de rua vai acontecer, está acontecendo, né? É um momento crítico de contaminação, mas quem está na rua, que é a periferia, já não vive já o isolamento. Então, assim, no meu raciocínio, é um movimento que vai expandir e crescer, tá? E o pós, e aí, finalizando com a pergunta de Adriana. Adriana, a tecnologia hoje tem um papel fundamental. Certo? Qualquer pessoa, qualquer agente público que esteja se colocando aí para discutir, né, o futuro da sua cidade, o futuro do seu bairro, o futuro do seu estado ou do governo, precisa sim ter uma atenção redobrada ou priorizada na questão da tecnologia. A tecnologia está presente, né, e está mudando a forma de trabalho aí da sociedade. Certo? E a tecnologia pode também fazer um papel importante de transformação social do ponto positivo, para a diminuição das desigualdades. Né? Na hora que aí eu vou pontuar, porque essa questão também é muito ampla, é tema de outra live, mas assim, eu vou pontuar a questão que eu já tinha dito lá, da inclusão digital. Certo? Na hora que a gente oferece, né, para uma parcela da sociedade que está na margem da tecnologia, permite que ele tenha acesso a meios digitais, a gente está abrindo ali uma porta, né, para ele, de acesso a um conhecimento que nunca na história da humanidade, né, parafraseando Lula, a gente vivenciou, né, no qual ele consegue ter acesso à informação, ao conhecimento, a uma fiscalização, à transparência, e garantir isso para a população é um dever de um político atual. Então, assim, o papel hoje, para mim, da tecnologia é um papel de transformação social. Então, é isso que a gente defende e eu acho que é isso o momento atual. Beleza? Muito bem. Vamos dar uma interagida aqui, Denis, com o público, porque tem uma turma aqui que está conversando com a gente e é importante a gente aqui conversar com eles também. Vamos lá. Nós temos aqui Marli, que fala: com a volta ao trabalho, as mulheres não têm onde deixar seus filhos. As creches estão fechadas e não pode deixar com os avós, que são do grupo de risco.
Veja a importância do sindicato nas negociações. Aí tem mais aqui, Rafael Guimarães. Rafael Guimarães diz: já vejo que essa pandemia, os comerciantes e os farmacêuticos da cidade têm um superávit em suas receitas, e os trabalhadores não teve. E a não ser que quem está na linha de frente, na parte da enfermagem, etc., diferente de minha pessoa, que exerço função na linha de frente, que é agente socioeducativo. Vejo que precisamos olhar com bons olhos para essa categoria que é tão sofrida, ali que trabalha pai de família, que tem contato direto com socioeducandos, essa categoria nada teve de melhoria. Se é que tem lá, enfim, posso comentar, enfim, acho que pode, deve comentar. Acho que a classe trabalhadora, no geral, as que não tiveram oportunidade nem como parar suas atividades, eu acho que era importante depois dialogar nesse sentido. Com essas categorias que não puderam parar, enfermeiros, médicos, né, o pessoal do saneamento. Nós fizemos um debate antes de ontem com o pessoal do saneamento, enfim, o pessoal do setor elétrico. Nós vamos aqui, nesses dias, bolar uma outra live para discutir essas questões. Leonardo Cavalcante Nascimento diz o seguinte: boa tarde. Investimentos na ordem de 20 bilhões na construção civil atrairia 6 milhões de empregos. 6 milhões de empregos. É muita coisa, viu? O Brasil tem aí algo em torno, eu não sei agora, mas estava antes da pandemia com 14 milhões de desempregados. Você imagina aí 6 milhões de empregos na construção civil, né? Não poderia ajudar a diminuir o sofrimento da classe trabalhadora. Silvânia Velez diz: olha, excelentes reflexões. E aí tem uma galera que está conversando com a gente aqui. O Antônio Lira diz: nesse momento em que o governo Bolsonaro está preparando a reabertura do comércio e da indústria, não seria a hora da classe operária fazer greve, né? Ou o que a classe operária tem que fazer nesse momento? É um negócio, o cenário não é fácil. Vamos lá. Enfim, a Marli repete, diz que a educação à distância é excludente, porque na periferia grande parte desses estudantes não tem acesso à internet, e nem computador, nem equipamentos para acessar a internet, caso tivesse internet. Né? Então, não é fácil. Bem, aqui tem uma pergunta, assim, uma interação grande aqui de Wilton Galvão. Ele diz: muitos têm uma visão de que estamos no mesmo barco. Eu já vejo assim, que estamos na mesma tempestade em barcos diferentes, pois aqueles que detêm de reserva, de dinheiro e navegam na tempestade em iates vão conseguir passar por esse momento sem sentir muito. Mas a grande maioria, por estarem em barcos menores ou em jangada, vão sentir bastante os efeitos dessa terrível tempestade. Estamos passando, e é nessa hora que vamos precisar um dos outros, nos dando as mãos para suportar as ondas. E como estamos sem norte, o governo, teremos que reinventar, literalmente, se virar em termos de recursos para sobreviver. Vamos lá, meu celular deu uma travada. Enfim, de suma importância que a voz dos que lutam pelos menos favorecidos pelos meios de organizações não governamentais para dar força e vez e voz à grande massa que já está padecendo de fome e de falta de saúde pública. É uma interação grande aqui feita, uma boa reflexão feita por Wilton Galvão. Bem, gente, eu acho que o debate ele é muito importante, né, para esse momento que nós estamos vivendo, né? E eu quero agradecer a você que está aí com a gente o tempo inteiro, tem caído ali 15, 18, 17, agora nós estamos com 20 pessoas participando. Enfim, eu queria dar um pitaco aqui, dar uma olhada aqui no
nos grupos, no debate aqui, eu vou dar um pitaco também, tá? Eu acho, gente, que nós, da classe trabalhadora, nós temos um papel fundamental. Porque, assim, quem detém os meios de produção precisa de nós, trabalhadores. E nós precisamos de quem detém os meios de produção. Né? Então, não dá agora, nesse momento, para você estar travando uma luta de classes acirrada no momento em que a classe trabalhadora é quem mais está sofrendo. Né? A classe trabalhadora é quem mais está sofrendo. Não tem a menor dúvida. Só que, se a gente for agora fazer uma guerra de trincheira, nós vamos saber onde é que isso vai dar. Basta a gente olhar para a Primeira Guerra Mundial que a gente vai ver o que foi guerra de trincheira. Todo mundo acabou morto e na lama. Né? Guerra de trincheira não dá certo. Né? Então, como nós não vamos ter uma revolução como muitos pensam e até alguns desejam, eu particularmente não quero revolução. Estou velho demais para isso. Para estar pegando em arma para fazer revolução. Eu acho que a revolução que nós temos que fazer é de compreensão de que sociedade nós temos, que sociedade nós queremos, o que é que nós podemos construir. Porque o cenário não está fácil. Se a gente vai para as ruas, a gente se infecta, não tem hospital, a gente morre. Não tem nem revolução, porque já morre com Covid. Se a gente fica em casa, não se manifesta, não interage, não trabalha, não sobrevive, não constrói saídas, e o cenário que está ruim vai ficar pior. Então, o que é que eu penso? Eu penso que nós temos que utilizar as ferramentas que nós podemos. Eu acho que as redes sociais têm um papel fundamental. Fundamental. E eu gostaria de fazer um parêntese. Com a morte do George Floyd, assassinato, na verdade, do George Floyd nos Estados Unidos, o povo americano foram às ruas. Passaram aí 15 dias. Eu confesso que eu até não estou acompanhando como é que anda mais as marchas nos Estados Unidos. Mas 15 dias, certamente, eles passaram indo às ruas. E a imprensa brasileira, ela nos intriga bastante. Porque, assim, a imprensa brasileira apoia a movimentação de rua lá em defesa contra o racismo e tal, aquela pauta importante que ocorreu nos Estados Unidos e no mundo, a imprensa brasileira apoia. Entretanto, quando o movimento de rua vem para o Brasil, a imprensa brasileira não apoia. Não apoia. Isso é contraditório, porque a imprensa está cumprindo, grande parte da imprensa está cumprindo um papel que é constrangedor para ela mesma. Você liga na Globo News, está lá ele dizendo, olha, a manifestação é importante, ela é ordeira, a manifestação aqui está tudo em paz, as pessoas estão mantendo distância e tal, é tudo muito lindo. Aí, quando vem para o Brasil, que faz a manifestação, aí não, porque está errado, porque é baderneiro, não sei o quê, babá. Eu acho que nós é que temos que compreender que se a gente for o tempo inteiro está sendo guiado pela imprensa oficial, a gente vai o tempo inteiro ter dúvida de quem nós somos e para onde nós vamos. Né? Então, acho que a classe trabalhadora precisa primeiro se reconhecer enquanto classe trabalhadora, e grande parte do segmento da classe trabalhadora não compreende o papel dele, não. Não compreende. Tá certo? Eu digo isso porque eu sou da classe trabalhadora e eu convivo com muitos trabalhadores que não sabem o seu papel social. Tem gente que trabalha e pensa assim, mas eu estou trabalhando e eu queria estar em casa. Trabalhador de um setor X. Entende? E ele fica irritado porque o seu trabalho é essencial. Ora, e vai deixar faltar? Deixar de cumprir o seu papel enquanto cidadão? Mas eu estou me arriscando a morrer. Tá, e os médicos também não estão, os enfermeiros também não estão. O pessoal do saneamento também não está se arriscando, tirando vazamento, tratando esgoto, tal, trabalhando. Eu acho que a gente tem que saber que nós que somos profissionais de qualquer área,
nós temos que ter a convicção de como é doce e como é amargo nossa profissão. Ela é doce por um lado, mas ela tem também o seu amargor por outro. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de saber o quão é difícil esse momento. Mas eu acho que a gente vai sair disso. E não acho que vai demorar muito. Só acho e acredito que a gente não vai sair diferente, não. Por que que eu digo isso? Quando você coloca batata para cozinhar numa panela de pressão, quando você abre a panela de pressão, tem o quê lá? Batata. A batata não deixa de ser batata. Entretanto, ela é batata cozinhada. O que nós temos que perceber é como nós sairemos dessa pandemia, se nós sairemos batata, ou se nós sairemos batata queimada, ou se nós sairemos a batata cozinhada. Eu acho, sim, que o que a classe trabalhadora tem para fazer, ela tem que refletir agora. Ela tem tempo para refletir. Ela tem tempo. Porque, veja, o governo federal colocou decretos que diminui a carga horária, diminui o salário da classe trabalhadora. E tem muita gente que diz assim, mas eu vou continuar trabalhando e fazendo hora extra, para meu salário não diminuir. Então, qual é a saída para a classe trabalhadora? Para essa classe trabalhadora que é essencial, é continuar trabalhando. Continuar trabalhando. Mas para quem não é essencial e precisa sobreviver, é criar outros mecanismos. E a rede tecnológica está aí para provar para a gente que é possível criar outros mecanismos. Que é possível, ao invés de correr por exemplo, para o centro da cidade, você poder vender, por exemplo, sua mercadoria, sua mão de obra na sua comunidade. Só que, ao invés de você vender na cidade uma mercadoria X por R$100, na tua comunidade, tu deve vender mais barato. Estou falando isso para o trabalhador e a trabalhadora do comércio informal. Ela se desloca para o centro das cidades, vende uma mercadoria lá, coloca o valor dessa mercadoria, ela já coloca o deslocamento, o almoço dela no centro, o deslocamento de volta, a água mineral, coloca tudo isso. Quando ela está na comunidade dela, ela não quer reduzir o valor dessa mercadoria, quer vender pelo mesmo preço, aumentando o seu lucro. Isso existe, porque a gente acompanha isso no dia a dia. Então, o que é que a classe trabalhadora tem que fazer? Essa classe trabalhadora que vive no comércio informal é reduzir o custo o preço da sua mercadoria para que ela possa vender essa mercadoria na sua comunidade. E criar mecanismo de venda dessa mercadoria. Isso é um modo, é uma forma. Isso é uma forma. Mas e quem vive de cultura? De fazer cultura? É muito fácil você olhar, por exemplo, para um safadão da vida e colocar safadão para fazer uma live, as pessoas contribuindo a 10, 15, 20, 30, 50 reais. É muito fácil você ver uma série de outros artistas, e aquele artista local, que não tem, geralmente, um grande público em sua rede social. E o povo de circo? Como é que esse povo vai sobreviver? E quem vive de pintura, vive de fotografia? E quem vive de produzir vídeo? Então, assim, a gente tem uma série de observações sobre esse cenário e fica, assim, um tanto preocupados. A gente fica preocupado. Porque o que a gente tem que responder é que nós estamos vivendo um momento de transição social profunda, pós-pandemia. De que o que era antes não será depois. Então, enfim. Tem um barulhinho que está passando aí, é um trem, hein?
É um trem passando. Então, enfim, como que eu quero concluir aqui? Parece um trem. Eu quero concluir aqui a intervenção dizendo que nós temos é que ter. Tá não, né? Parece um trem passando. Tenho convicção de que a classe trabalhadora ela terá a capacidade de se recriar como sempre teve. Não é a gente que vai dizer, mas é a própria classe trabalhadora no seu cotidiano, no seu dia a dia, que vai perceber como ela vai sobreviver. Mas aí, vamos agora passar agora para Denis, quem falou agora foi Hermes, passar para Denis fazer suas observações aí. Vamos lá. Então, enquanto vocês foram falando, eu fui fazendo aqui minhas reflexões. Assim, as minhas intervenções, elas terão sempre um cunho estrategista, né, de visão, de cenário. Eu acho que essa questão mais técnica, temos duas pessoas aqui que conseguem expressar com mais clareza isso, né? Mas, assim, foi falado aqui de barco, né? E eu acho que eu consegui fazer uma analogia que bacana sobre qual o tamanho do nosso barco, né? Se você olha para o seu barco, de fato, ali, olha ao redor, olha quem está contigo e vê se você consegue mentalizar isso. Qual o tamanho do meu barco, né? Como ele se sustenta, né? Para onde que ele vai, onde que ele está, né? Quem que está nele, se de fato é um barco, de fato um barco. Quem modera esse barco, né? Você mesmo, você enquanto habitante desse barco, e aí barco a gente pode dizer que pode ser a sua casa, você mesmo, o seu trabalho, o teu país. Então, vamos olhar para várias direções e vamos tentar nos situar nesse momento. A gente vê que, não sei se eu vou estar exagerando aqui, mas por um triz ou por muito pouco, a desordem social ela não está instalada aqui no nosso país. E aí eu ouso dizer, inclusive, que ela é incitada a todo momento. O povo está sendo deseducado de uma forma escabrosa pelo presidente da República. Todos os dias, quando ele vai lá fazer a live dele, ele faz muito bem com o papel dele, que é o papel de deseducar a população. Se a gente já temia anteriormente pela nossa educação, pela nossa economia, pela nossa cultura, pelo nosso SUS, pela nossa cidade, se a gente já temia isso, pelo futuro disso, como será, como que o Brasil vai estar daqui a 10, 15 anos, se a gente já era um pouco temeroso quando passávamos a pensar essas questões, desse contexto de pandemia, a gente já tem uma pontinha de para onde ruma tudo isso, né? Para onde tem caminhado. É fato que o brasileiro ele precisa de um choque mesmo de cidadania. É fato isso, né? De brasilidade mesmo, de sentir brasileiro, de olhar para o companheiro ali que trabalha com ele, ser mais fraterno, mais altruísta. Isso é fato, nós precisamos disso. E esse momento de pandemia, a gente tem um momento para poder exercitar isso. A gente tem um momento para poder exercitar isso. Muito se fala aí, olha para as periferias e vê as pessoas trabalhando, se movimentando. Aqui eu moro na Ceilândia, aqui no Distrito Federal, então é o reduto de nordestinos aqui, e há pouco, aqui no centro da Ceilândia, a vida estava correndo normalmente, e as mortes acontecendo por aí. Não tem como olhar para esse povo e chamá-los de responsáveis. São responsáveis, não estou nem aí por nada. As pessoas precisam sobreviver. O que o governo federal, eu volto a bater nessa tecla, porque eu acho que é importante, o cerne da discussão que a gente faz aqui, na minha visão, o que o governo federal poderia estar fazendo por essas pessoas, ele não fez, muito pelo contrário, ele desconstruiu muito do que poderia ser feito, ele desconstrói todos os dias
alguns trabalhos feitos pelos governadores que até são relevantes, ele desconstrói isso, ele atrapalha esse trabalho. Mas olhando para tudo isso, para todos esses elementos, a gente tem que olhar para o nosso barco e se preocupar aí se de fato é um barco, quem modela ele, para onde ele sai. É um momento muito importante do trabalhador brasileiro se preocupar como que nós seremos e o que seremos pós-pandemia. E aí eu acredito que essa união de trabalhadores, essa união de pessoas de bom senso, hoje, para poder construir um pós-pandemia mais seguro, mais promissor politicamente e economicamente falando, é indispensável, essa união é indispensável. Eu anotei algumas coisas aqui. Cadê? Sobre a abertura de comércios, foi Antônio Lira que falou, né? Olha, é complicado isso, né? Porque temos que trabalhar, temos que sobreviver de alguma forma. E as pessoas andam confusas, os trabalhadores andam confusos demais. Se não for trabalhar, o auxílio lá, aquele de R$200, que outra hora foi falado lá no... Chega a ser... Nossa, uma piada. É uma piada. É uma piada, é revoltante. E aí que tem uma relação tremenda com o que eu falei no início lá da minha fala, que é com a questão emocional das pessoas, e aí mexe demais. Do trabalhador ficar pasmo mesmo. Infelizmente, se vai abrir, tem que trabalhar? Beleza, tem que trabalhar, mas sob quais condições? Eu acho que o trabalhador ele tem que exigir aí de quem tá, do seu chefe lá, do seu patrão, o mínimo aí de segurança. Estou falando do mínimo que a gente sabe muito bem da realidade dos comércios aí, de alguns patrões irresponsáveis também, que só quer saber do lucro, só quer saber de ver o dinheiro entrando e não liga com o trabalhador, não quer saber se ele está se protegendo ali, não quer saber se ele está usando álcool gel, não quer saber se ele sabe de fato usar a máscara. Você vê aí, o cara tá no caixa da padaria com a máscara aqui, o nariz, a boca tá para fora, e assim, é muito complicado isso, sabe? É claro, o cuidado que não há aí, os patrões com os empregados, o cidadão com o outro cidadão, isso só expõe e deixa muito claro o que de fato o Brasil né? Qual o nível de cidadania que nós temos aí, né? E eu acho que nós temos que se preocupar com isso hoje, agora, e o que não falta aí ferramentas aí para que a gente possa se nortear e ser o mínimo sensato aí na sociedade. Sobre a educação à distância, olha, é complicado, né? Porque aí é o que Ernest falou agora há pouco, sobre a inclusão digital, e aí você vê o quanto os dados eles são manipulados aí, né? Todo mundo tem um celular, a internet está na casa de todos, mas de fato tá. Se for para entretenimento, tudo bem, eu acho que tá assim. Você vê um sítio mais longínquo, ele tem um Instagram e ele tá postando e tal, mas isso aí é entretenimento, isso aí é fútil, né? Mas e a tecnologia para ser usada de forma relevante, né? Que traga um retorno para a vida das pessoas, de fato, ela é eficiente, ela atende ao cidadão? Me parece que não. Olha, infelizmente, esse ano de 2020, se o ano letivo ele terminar, ele vai terminar muito de uma forma solta, olha, mas assim, muito por conta do preparo que nós não temos, muito por conta do dever de casa que não fizemos. Aí eu falo que não fizemos, eu nunca tive carga letiva, mas assim, que não fizemos como brasileiro, né? Se a gente for olhar e nos enxergar as instituições, né? De fato, não fizemos o dever de casa em momento algum. E agora são as contradições, vão pipocando, vão aparecendo e demonstrando aí a nossa fragilidade, né? Enquanto país. É a minha visão que eu tenho assim do todo. De todo esse dever de casa que não fizemos e que ainda teimamos em não fazer,
eu deixo aqui uma reflexão, né? Como é que o barco, onde ele está indo? É de fato um barco? Quem está conduzindo isso? De que forma que está sendo conduzido? Eu acho que a gente tem que sair mesmo da zona de conforto agora. Entendeu? Se sentir desprotegido mesmo, se sentir ameaçado, assustado, porém, opa, de que forma que eu vou canalizar isso tudo aqui? Qual é o meu aliado de primeira ordem? É o meu amigo trabalhador? É o meu patrão? E fazer uma discussão saudável para que a gente possa criar uma convergência de pensamentos aí, e de atitudes cidadãs que vai levar as pessoas a um lugar seguro. É a minha visão sobre essa segunda parte. Muito bem, Denis. Boa reflexão. Eu acho que é o trenzinho do Noah que está passando aí, viu? Não é aqui não. Aí alguém disse, é um liquidificador. Não. Aí alguém disse, é um liquidificador, aí o outro disse, é um F1 que está passando por aí. Eu pensei que fosse o trenzinho do Noah. Eu já ia perguntar se Hermes mora perto do... Para quem não sabe, Noah... De que cortou? Eu também imaginei que Hermes morasse próximo do metrô, alguma coisa aí. Eu moro praticamente dentro de uma floresta aqui. Pois é, olha só, gente, deixando esse barulhinho do trem aí de lado, deixa eu colocar aqui para vocês alguns comentários, tá? Eu vou colocar o comentário aqui do Rickson aí na tela, para vocês darem uma olhada. Ele diz aqui, foi perfeita, vocês estão vendo aí, né? Foi perfeita a observação sobre as manifestações. A grande maioria que está protestando nunca pôde ficar protegida em casa. É verdade, viu? É verdade. O Leidson diz assim, ó. Olha o que o Leidson Teodolino diz. O ano letivo esse ano não existe. Posso fazer um parêntese? Um jovem falando aí. O grande Ramon. Pode. Então, sobre o ano letivo que não existe, sobre o ano letivo que não existe, ele já não existia de uma forma competente antes, né? Não por culpa dos professores, mas por culpa de tudo, todo o terrorismo feito hoje pelo senhor Abraham Weintraub, né, em cima da educação. Ele já não existia, de fato, já estava muito complicado, e agora com essa questão da pandemia, termina de minar de uma vez por todas aí o ano letivo, aí, de quem anseia ver nos estudos aí um futuro. Né? É isso. Obrigado. Muito bem. Beleza. Aqui tem mais, ó. Tem o Fernando, parabenizando pelo debate. Bezerra Silva. Eu fosse Bezerra, eu botava um dado nesse meio aí e já ficava Bezerra da Silva, estava resolvido, não massa. Bezerra diz, boa tarde, parabéns pelo debate. Valeu, Bezerra. Um abraço para você também, porque vamos ver mais aqui. Tem uma série de gente aqui conversando com a gente e eu acho bacana esse diálogo com a turma. Olha aí, ó. Eu não falei, ó. O Wilton disse, tem um F1 passando por aí, ó. É mesmo. E o Rickson disse, não, é um liquidificador. É um liquidificador. É isso, eu acho bacana ter que interagir com as pessoas, porque as pessoas estão lá dialogando e tal, conversando, assistindo, né? Acho importante esse debate, essa conversa com o pessoal aí. Bem, gente, nós já estamos aqui com 1h20 de conversa, tá certo? Eu acho bacana a gente manter esse tipo de conversa e nós estamos aqui com Socorro Ramalho, a vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras aqui da Paraíba, querida companheira, uma ótima amiga nossa aqui, um abraço para Socorro. Bem, eu acho, gente, que a gente deu aqui fizemos boas intervenções, e a semana que vem a gente propõe um outro debate. Nós vamos propor, estamos tentando construir um debate aqui com o pessoal da educação. Um professor, uma professora, a ideia era chamar alguém da educação privada e alguém da educação pública e fazer um debate com essas duas pessoas no sentido
de dialogar sobre essa situação. Como é que está a situação da educação antes, durante e o que será após pandemia? Hoje eu estava conversando com um amigo meu, que é pedagogo, e ele também preocupado e tal. Já conversei com algumas pessoas também, amigas nossas, da área da educação, também preocupadas com essa questão da educação pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Então, a gente tem que ficar atento com isso daí. Tá bom? Bem, por mim, eu me dou por satisfeito pelo debate. Eu acho que fizemos uma ótima intervenção aqui. Eu gostaria de que os dois amigos fizessem suas considerações finais sobre o que eles acham do que o debate pôde contribuir, que não pôde contribuir, enfim. Gostaria de escutar você agora para se despedir, para fazer as considerações finais. Denis, tu pode começar? Posso. Acredito que esse debate ele tenha sido muito importante para o trabalhador e para a trabalhadora que esteve acompanhando aí, se situar no cenário político, no cenário atual, né? Que extrapola um pouco a questão política, mas invade aí as nossas casas, as nossas vidas, e a gente precisa de saber qual é o nosso lugar nesse momento, né? Nós precisamos urgentemente de olhar a nossa volta e saber quem nos oferece uma mão para que nós possamos segurar ali e para que aquelas mãos dadas ali elas se transformem em um elo, né? E não necessariamente de forma física, mas com as ideias. Eu acredito que enquanto a gente tem um elo de ideias aí um elo dinâmico de ideias aí, eu acredito que isso contribui de uma forma maravilhosa para o nosso movimento aí na sociedade, né? Então, esse debate ele vem em um momento muito importante aí, né, para o trabalhador sentar um pouco e refletir e dar uma mão também, né, a quem tá aqui pertinho, tá aqui do lado, ou para quem tá do outro lado do computador aí e não tem como se expressar porque tá abismado com tudo isso, né? Então, isso que eu tô falando, ele direciona muito união, né? Então, se a classe trabalhadora, se os trabalhadores, se os cidadãos, eles estavam outrora se degladiando ali entre si, unidos em blocos e competindo entre si ali o tempo inteiro, isso tem que cessar. Nesse momento, isso tem que acabar para que possamos caminhar juntos e para um objetivo, para o norte. O trabalhador ele precisa disso hoje. Os sindicatos, eu acredito que tenha muitos sindicalistas assistindo aqui, e os sindicatos eles sofreram um golpe aí covarde, né? Muito, e aí desculpe, mas uma defesa que faço, mas muito pela omissão ou como é que eu posso falar? Por omissão ou por comodismo, né? Calhou que estamos agora nesse momento e que as pessoas hoje sabem aí a importância do sindicato, né? Agora está fazendo falta demais essa união de pessoas, essa união de trabalhadores aí para poder defender um bem comum. Mas eu só quero trazer para vocês aqui que a união entre trabalhadores é muito importante. O que a gente precisa hoje, a gente precisa de um norte, a gente precisa de um objetivo, a gente precisa de estar caminhando juntos aí, para que a gente possa sair desse atoleiro emocional, dessa crise sanitária e desse atoleiro político. Então, o que eu deixo aqui como provocação, as pessoas dizem que eu sou um provocador e gosto de jogar as ideias assim, mas eu acho que isso funciona de uma forma bacana, porque o que as pessoas vão se identificando, elas vão trazendo para si, para poder fazer a sua reflexão. Então é isso, peço união dos trabalhadores, união das pessoas, união dos cidadãos aí, para que a gente possa passar por esse período
tão difícil aí, né? Agradeço demais as pessoas que estiveram assistindo. É muito importante, né, você ter um espaço para poder falar das suas ideias, falar daquilo que você pensa. Eu acho que isso é um espaço muito precioso, é um privilégio estar aqui hoje. Me sinto feliz aí pelo convite aí, Wilton, quero agradecer demais. Não poderia também, Hermes, em melhor momento a gente está se encontrando, mesmo que virtualmente, mas não poderia ser melhor aí o nosso encontro, debatendo, conversando com as pessoas. Eu acho que isso sintetiza muito aqui a nossa amizade, o nosso contato, que além de ser emocional, ser muito coração, é também muito de ideias, muito político, né? Muito mundo, é muito cidade, é muito pessoas. O nosso contato aqui é gente, de fato, né? Então eu quero agradecer isso e esse momento, Wilton, muito obrigado, e deixar aí um abraço para cada um e cada um que está assistindo a gente nesse momento aí. Valeu, gente, muito obrigado. Muito bem. Vem lá, Hermes. Wilton, fechando aqui, né, o nosso momento hoje, eu acredito que nós vamos vivenciar aí um novo normal, né? Essa expressão que está sendo bastante utilizada nos dias atuais. E nesse momento, eu também acredito que ocorreu na sociedade um debate real sobre solidariedade. Então, nós vivemos aí, né, aproveitando um pouco da fala de Denis, vivemos aí um momento de pessoas ajudando outras pessoas, numa tentativa de minimizar esses impactos agora da pandemia. Só que a gente precisa estar consciente de que algumas coisas que eu acredito que sejam piores ainda estão por vir, né? Então, assim, a gente vai vivenciar um aumento da recessão global, né, que já está sendo projetada e que, no meu pensamento, né, isso vai ser um pouco maior. E aqui no Brasil, em particular, por ser um país subdesenvolvido e ainda necessitando de muito investimento social, o impacto vai ser maior. E aí é onde é que surge o momento da união, né? Da juntada de forças, aquelas pessoas que acreditam no modelo político, no modelo de sociedade diferente, para se unirem, né, e para enfrentar esse momento, para que a gente não permita, na realidade, acho que o grande debate é esse, para que não ocorra, não permita um aumento da desigualdade social, que já é tão latente no Brasil, né? Então, assim, os nossos esforços, né, pessoas como nós, Wilton, Denis, nós precisamos nos concentrar nisso, né, para poder evitar esse aumento da desigualdade. Porque a gente sabe que vai vir aí a explosão do desemprego, isso vai reforçar ainda desigualdades existentes no mercado de trabalho. E fora toda a política de retirada de direitos que está vindo do governo federal, né? Isso vai proporcionar para a gente aí um debate aí de desigualdade no mercado de trabalho. E claro, né? E um claro recorte a gente consegue fazer da sociedade e ver que quem está sofrendo mais são as classes menos favorecidas, a periferia, né? Existe sim um debate no mercado de trabalho sobre a questão do sexo, né, de gênero, e um debate também racial. Então, essas discriminações aí históricas de exclusão social, a gente também precisa enfrentar de forma de cabeça erguida para que isso não aumente. E para mim, né, Wilton e Denis, o papel do Estado é extremamente importante. Somente com a atuação do Estado que a gente vai conseguir, e aí eu vou fazer aquela analogia dos barcos, né? Atravessar, né? Essa travessia ser um pouco mais suave, né? Desse momento difícil que a gente vai vivenciar. Porque a gente sabe, o capitalismo ele se reconfigura diante de uma crise. E sempre no momento de reconfiguração, a gente sabe que várias pessoas vão perder. E é isso que a gente precisa lutar e evitar. E a agenda neoliberal do governo federal, ela está sendo mantida, né? Então, e isso é o momento crucial para o que nós estamos enfrentando. E aí, gente, né, para dar uma fechada nessa minha fala, não podemos continuar perdendo tantas vidas como nós estamos tendo hoje, certo? Por falta de condições mínimas de moradia e de trabalho. Isso tem que ser o foco total da gente, né? Nós que estamos nesse processo de liderança. E o papel do Estado é fundamental, né? Para que a gente consiga fazer esse trabalho, como já tinha dito, entre eles,
E aí eu listei aqui algumas questões, deixa eu até pegar aqui no meu papelzinho, uma anotação que eu fiz aqui, que eu acho que são pontos chaves aí para o que a gente pode avançar nesse momento de pós-pandemia, né? Eu acho que a gente precisa ter... A gente viu, né, a necessidade do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, e cada vez mais o Estado precisa promover um crescimento e uma capacitação desse sistema para proteger a vida das pessoas. Eu acho que também o Estado precisa garantir o abastecimento de alimentos, de bens e serviços de primeira necessidade para a população. Ou seja, vou dar um exemplo claro aí do setor que eu atuo, que é a água e esgotamento sanitário. Isso deve ser considerado prioridade do Estado, certo? Porque sem água a gente não consegue ter vida, né? Então, são questões como essa que precisam ser priorizadas. A gente também precisa se preocupar bastante com a diminuição, certo? E eu acho que isso é até emergencial, do desastre ambiental que está acontecendo no Brasil. Porque isso está conectado diretamente, no meu entendimento, às crises sanitárias que podem vir também. Então, o governo precisa se preocupar em estabelecer novos protocolos sociais, isso é importante, novos protocolos econômicos, para poder a gente evitar que outras crises sanitárias, como essa que nós estamos vivenciando agora, impactem de forma tão agressiva na nossa sociedade, né? Então, isso precisa ser, sim, preocupação do Estado. Do mesmo jeito que o governo precisa discutir aí, o Estado, o projeto de futuro da nossa nação, o projeto de futuro das pessoas, e colocar na centralidade o papel da tecnologia. Então, é uma palavra-chave para mim, né, o papel da tecnologia, e isso sim deve ser foco do governo, deve ser foco de política de Estado. Certo? Do mesmo jeito, a tecnologia sendo inserida nesse desafio social e ambiental. Né? E aí a gente pode traçar de forma muito direta um grupo social que ficou à margem desse debate todo, né? Que teve que vir uma política de Estado. Graças a Deus a gente teve vitórias, né? Os R$200 passou para 600, que mesmo assim a gente sabe que é insuficiente, mas aí ficou de fora, na margem, um grupo grande da sociedade, que são os informais, os autônomos, os comerciantes e pequenos empreendedores. Então essa galera precisa ter uma atenção redobrada, né? E estou fechando, tá, Milton? As questões que eu considero aí como central nesse momento, né? Segue. Eu acho que o planejamento da educação nacional tem que ser um foco, certo? E foi muito bem citado aqui, eu estava lendo aqui os comentários, né? O uso, mais uma vez, volta para a inclusão digital, né? O fato da gente estar impedido de estar no mesmo espaço, ou seja, colocar 50, 60 alunos, como é hoje as universidades e as escolas públicas e privadas, em um único ambiente, a gente vai ter que oferecer condições para que as pessoas, para que nossas crianças e nossos adolescentes continuem, né, sendo educadas. Então, isso tem que ser uma política de Estado, não tem como fugir disso, certo? Uma política que permita a inclusão social, isso está muito conectado com a questão das telecomunicações, né? Essa política de telecomunicações, a questão da infraestrutura digital, certo? Ou seja, o fomento de novas tecnologias para nós termos ambientes seguros para ocorrerem as aulas, por exemplo, e principalmente a questão da qualificação dos professores. Né? Eu sou professor, eu estou muito tranquilo em falar sobre isso. Para mim, o espaço de sala de aula é um espaço muito adequado, assim, eu fico muito confortável de estar, de dialogar com os alunos, de olhar no olho a olho, ver o movimento corporal dos alunos. E a partir do momento que eu saio desse ambiente físico e vou para um ambiente virtual, gente, eu estou aqui olhando para uma tela. Por exemplo, no nosso momento agora, a gente já está mais de 1h30 olhando para a tela. Isso gera todo um desgaste visual para a gente, físico, é uma atenção diferente. Isso tanto para o aluno como para o professor. Então, isso tudo precisa passar por uma nova reconfiguração. E que, para mim, o caminho é a questão da qualificação, é a questão de oferecer um ambiente adequado para tal. Certo? E, por último, o Estado precisa priorizar também a questão do incentivo aos investimentos de infraestrutura. Certo? Valorizar, do meu ponto de vista, o debate sobre a engenharia, para que a gente consiga elevar aí e produzir emprego. Né? Eu acho que o Wilton citou aí um colega que está corretíssimo. É uma grande oportunidade para a gente poder fomentar emprego, que é o que nós vamos precisar agora. Tá? Então, gente, dentro dessa perspectiva, né, que eu coloco aqui meu fechamento de fala,
né, do papel do Estado como elemento motor aí para poder mudar, né, a realidade da nossa sociedade, desse novo normal que vai vir, né? Ou que para muitos já está presente, né? Esse novo normal que a gente vai ter dificuldade de acesso ao emprego, né? Um debate real de direitos acontecendo, para que a gente permita que a nossa sociedade viva na plenitude e o mais crítico e principal para a gente tomar uma atenção redobrada, né? E aí eu já coloco a gente como agente de influenciador nesse processo. É evitar, né, a desigualdade social, diminuir, né? Se for o caso, pelo menos, fazer com que não aumente mais. Porque do jeito que está a sociedade hoje, a gente não pode permitir que pessoas recebam muitos e outras recebam nada. Passe fome, necessidade, morram exatamente por falta de atenção do Estado. Beleza? Então, muito obrigado pela oportunidade de tratar desse assunto. Um abraço aí para os meus amigos. Valeu, galera, que esteve aí presente nos comentários. Eu estou vendo aqui que foi uma quantidade enorme de comentários, muita gente participando. Isso motiva mais ainda a gente a estar discutindo, estudando, né, vendo alternativas para a nossa sociedade. Certo? Estamos aqui à disposição. Né? Esse é o momento da gente se levantar, de se colocar na luta e não tem como recuar mais. Certo? É enfrentar os desafios para poder tornar essa sociedade uma sociedade mais justa, mais igualitária e acabar com os preconceitos. Forte abraço. Valeu. Valeu, Hermes. Obrigado, querido, pela atenção, pelo carinho, pela amizade, pela contribuição. Forte abraço, viu? Fraterno e cordial, como sempre. Denis, querido, brevemente a gente está se vendo. Eu acho que esse negócio vai passar. E quando passar, a gente se reencontra. Um abraço, um cheiro aí, Noah, viu? Noah é todo bonitinho. Um cheiro aí, Noah. Um abraço a todos aí. E agradeço a contribuição e como foi rico o nosso debate. Só para vocês terem uma estatística, nós estamos no ar há 1h30, porque 6 minutos foram para a gente se organizar, né? Nós tivemos aqui 87 comentários, né? E o tempo inteiro nós tivemos aqui com algo em torno de 20 pessoas. Ô Hermes, apresenta aí o garotão. Deixa eu tirar a propaganda aqui do meio. Aqui, só um minutinho. Não, vamos ver aqui. Isso aqui é o Felipe, meu filho do meio aqui. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para ele ver aqui. Cadê o Felipe? Fala aí, Felipe. Apresenta o Felipe aí pra gente. Oi. Esse é o Felipe. Oi, Felipe, tudo bem? Que cabelo bonito, hein, Felipe? Surfista, né? Olha, opa, fala agora, Gui. Ele tá estudando. É o surfista, rapaz. Oi, Felipe, tudo bem? Que cabelo bonito, rapaz. Eu disse, sim, tudo bem. Sim, tudo bem. Seu pai é nosso amigo, nós estamos no Facebook conversando com o mundo, viu? Felipe parece que gosta de Peppa. Cheiro, Felipe, cheiro. Coisa linda. Parabéns pela sua criança, viu, Hermes? Bem, agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui, que teve a paciência de ficar com a gente esse tempo. Nós ainda temos 13 pessoas aqui online com a gente. E eu agradeço a todo mundo, a Josué, a Leidson, a Socorro, a Rafael. Rafael fez uma pergunta aqui, seu ponto de vista político, eleitoral e tal. A gente vai deixar para um outro momento, a gente responde sobre essa questão do cenário eleitoral durante a pandemia, o papel dos vereadores nesse cenário político, o papel dos candidatos, enfim, dos pré-candidatos, porque os vereadores já são candidatos por natureza, né? E tem uma série de pré-candidatos aí, discutindo política, conversando com as pessoas, enfim. Mas aí, Rafael, uma outra oportunidade, a gente conversa um pouco sobre isso. Um forte abraço para você, um abraço para Oswaldo, que é do Movimento de Atingidos por Barragem, um abraço para Joab, Socorro Ramalho, Wilton Galvão, vamos mais aqui, Rickson fica todo empolgado com essas lives, ele gosta do debate. Jonso Ferreira, um abraço, Jonso, felicidade, querido. Enfim,
para todo mundo, para Adriana, para Bezerra, vamos mais, Bezerra Silva, um abraço. Ramon, forte abraço, Ramon. Cláudio Braga, disse que está feliz, gostou do tema. Fernando Neves, um abraço, Fernando. Para Champanhar também, Paulo Champanhar, Paulo Veríssimo, um abraço, Paulo. Bem, espero não ter esquecido de ninguém aqui. Valdemir, Samuel, valeu, Samuel, Marli, e tem mais Edilson. Acho que é esse povo aqui que estava com a gente. Para vocês aí, um abraço. Aqueles que não comentaram e entraram na live, valeu, um abraço para todos vocês e até mais. Brevemente a gente está aqui com outro debate. Só conquista quem luta. Eita, ótimo debate, adorei. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo.